Olá pessoal, graça e paz. Eu quero trazer aqui um assunto sobre a vida do Senhor Jesus. Eu quero me reportar ao pensamento do apóstolo Paulo, que disse o seguinte: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que a ceia do Senhor, ela é um ato de memória de Cristo, da sua morte, ou seja, da sua primeira vinda. Então, quando nós realizamos a ceia do Senhor, que os elementos são o pão e o vinho, nós estamos também anunciando, somos impelidos, somos estimulados a anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha, ou seja, está implícito aí que devemos também anunciar o seu retorno, porque assim como Ele veio da primeira vez, Ele virá da segunda vez. Eu gostaria de falar também que para participar desta segunda vinda é necessário uma coisa, é necessário que nós tenhamos participação nessa primeira vinda, ou seja, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando da morte do Senhor e também nos tornamos participantes da sua morte e ressurreição. Parece estranho, não é? Mas é o que o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Então está aí em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, tá? Onde nós nos tornamos participantes da morte e da ressurreição de Cristo. Nós quem? Nós que nos batizamos. E é claro, para recebermos o batismo, importa que creiamos primeiro. A outra coisa que eu quero dizer é que a ceia do Senhor é um ato de comunhão estimulador e estimulante, porque nós somos desafiados ali: anunciais a morte do Senhor, anunciais a morte do Senhor. Nós não apenas nos lembramos que Ele morreu, mas nós também devemos anunciar a sua morte. A terceira coisa que eu quero dizer, também ligada à ceia do Senhor, é que ela tem um elemento profético, o qual declara que nós participaremos dessa vinda. De alguma forma, todos os crentes participarão da sua vinda, todos os fiéis, todos aqueles que esperam, todos aqueles que aguardam de fato. Então, uns participarão da sua vinda, segunda vinda no caso, através da ressurreição, porque eles já morreram em Cristo. Outros participarão sendo transformados. Quem? Os que estiverem vivos serão transformados e receberão um novo corpo. Como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido à semelhança do seu próprio corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder,
de sujeitar a si todas as coisas. Também Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, para nós participarmos da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter alguma participação na primeira. Essa alguma é uma participação de fé. Essa alguma diz respeito a uma participação de memória. Então, para que você, de alguma forma, possa participar da segunda vinda de Cristo, você tem que passar pela primeira. Como o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, ele disse da sua esperança, do seu amor, quando ele escreveu o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa de justiça, a qual o justo juiz dará a todos aqueles que amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fique com a paz, Deus te abençoe e até a próxima.